Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda. Olá, eu sou o Bruno. Eu sou a Giovana. Eu sou o João. E eu sou o Pedro. Hoje, como nos foi proposto pelo professor de física, a gente vai abordar um pouquinho sobre os exames de diagnóstico por imagem a partir da entrevista que a gente fez. Então, agora o Bruno vai apresentar um pouquinho, a partir do índice, o que tanto a gente vai falar do nosso trabalho. Bom, e aqui temos o nosso índice, nossa agenda do que vai ser tratado no decorrer da apresentação. E basicamente, em primeiro lugar, nós vamos apresentar as perguntas propostas, quais foram as perguntas ditas aos entrevistados. Em segundo, uma análise do perfil dos entrevistados, ou seja, a faixa etária, o gênero, a área de atuação dos entrevistados. E por último, os resultados obtidos e uma análise deles. Então, aqui a gente vai mostrar quais foram as respostas e uma análise sobre essas respostas. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês as nossas perguntas propostas para os entrevistados. Em geral, a gente tinha alguns objetivos com as perguntas, como buscar saber se os entrevistados saberiam diferenciar os conceitos, né, abordados nas questões, e algumas questões mais pessoais, querendo saber se eles já fizeram algum exame, se eles acham que o investimento nessa área é significativo para a saúde das pessoas, né, em geral. Enfim. Bom, a pergunta 1 dizia basicamente se o entrevistado saberia dizer a diferença entre raio-x, radiação e radioatividade. Ou seja, a gente buscava saber se o entrevistado ele saberia de fato essas diferenças dos conceitos, né? E perceber se ele cometia algum erro de confundir os conceitos, enfim, igual a reportagem que a gente viu em aula, né? Na aula passada. Bom, a pergunta 2 já é um pouco mais pessoal, querendo saber se o entrevistado já fez algum desses exames, né? Pra ele contar a experiência um pouco, qual foi, se fez, se não fez, enfim. Bom, aí a pergunta 3 já condizia mais com a 2, né? Se caso ele tenha feito algum exame médico, né, algum experimento, ele saberia dizer qual o objetivo de cada um, ou seja, o que que ela busca procurar no seu corpo, detectar algum problema, alguma doença. E, enfim, em geral é isso. A pergunta 4 dizia basicamente se ele conhecia os riscos de cada exame. Então, tipo, se ele fazia uma tomografia, qual o risco, um raio-x, enfim. Bom, e a pergunta 5 dizia quais são os mecanismos, né, por trás de cada experimento diagnóstico. Ou seja, aí já entra um pouco mais técnico, ou seja, qual máquina que usa, quais são os procedimentos físicos, químicos por trás, né, para gerar a imagem do raio-x, por exemplo. Então, esse é o objetivo. É uma pergunta bem complexa, então alguns entrevistados sabiam alguma coisa, outros não sabiam quase nada, mas a seguir a gente vai ver algumas análises dos dados. E a última pergunta, a pergunta 6, a gente é um pouco mais senso comum, igual eu disse no começo, né? A gente queria saber se eles acham que é significativo o avanço dessa área, então, se é importante para a saúde, para o desenvolvimento científico, para a sociedade em geral, né? Análise dos entrevistados. No total foram 11 pessoas entrevistadas. 4 desses entrevistados, eles eram da área da saúde, eles estão ou estudando enfermagem, medicina, ou já são formados na área. Dos entrevistados, foram 6 mulheres e 5 homens, e a faixa etária ela varia de 14 até 51 anos. Bom, o segundo tópico que vamos apresentar são os resultados obtidos a partir das entrevistas. Em relação à pergunta 1, em que perguntávamos se o entrevistado sabia da diferença entre os raios-x, a radiação e a radioatividade, tivemos, num aspecto mais geral, 5 pessoas que responderam sim, 4 pessoas que responderam não e 2 que apresentaram incerteza nas respostas. Em uma análise mais profunda, a gente pôde perceber que a maior parte dos que não eram profissionais da saúde tiveram mais respostas negativas ou incerteza. E também, alguns acertaram alguns conceitos, mas acabaram se confundindo em outros. Como por exemplo, um entrevistado disse que raio-x eram ondas luminosas, que está certo. Radiação seria a propagação de energia, que também está certo. Porém, ele respondeu que a radioatividade seria a radiação acumulada, o que não está correto,
já que classificamos a radioatividade como fenômeno que emite energia de forma espontânea. Por outro lado, quando a questão foi direcionada aos profissionais de saúde, a maioria respondeu de forma adequada aos conceitos. Além disso, vale mencionar que alguns dos profissionais explicaram como funcionavam os raios-x e a radiografia, em que, por exemplo, quanto maior a densidade, há mais absorção, e a imagem aparece branca como os ossos. Já quando a densidade é menor, as imagens ficam mais escuras, como o ar dos pulmões. Dentre as perguntas elaboradas, temos a pergunta 2, que nos questiona o seguinte: quais exames de diagnóstico por imagem você já foi submetido? Por exemplo, a radiografia, a tomografia, a ressonância, PET. Desses entrevistados, salvo engano, mais ou menos umas 11 pessoas, nos mostram, como o gráfico indica com um pequeno spoiler aqui do ladinho, que a radiografia foi a maior elevação dele, ou seja, foi ela que demonstrou a predominância desse exame. Em seguida, a gente tem a ressonância, o ultrassom, a tomografia e, por último, a PET-CT, que foi em casos mais restritos com situações mais específicas. Bom, e na pergunta 3, a gente resolveu perguntar ao entrevistado se ele sabia o objetivo de cada exame feito por ele, né, o exame de diagnóstico por imagem. E de acordo com os resultados, 7 pessoas responderam que sim, que sabiam o objetivo de cada exame. 2 responderam que não sabiam e 2 também responderam que tinham incerteza, ou seja, não sabiam dizer se sabiam ou não sabiam, estavam em dúvida. Bom, agora uma análise da pergunta 3, né? Na verdade, uma análise dos resultados da pergunta 3. A gente teve que, na área dos não profissionais da saúde, houve uma maior incerteza quanto ao objetivo de cada exame, ou seja, não se tinha tanta certeza assim dos objetivos comparado aos profissionais da saúde, que nesse lado eles sabiam dizer sim os objetivos de cada exame, que auxiliavam tanto no diagnóstico quanto no conhecimento da evolução ou progressão de alguma doença, né? Enquanto que os não profissionais da saúde não tinham tanta certeza e os que tinham era basicamente dizer que era para o objetivo de ver o corpo humano, de ver por dentro do corpo humano. Era basicamente isso, né, um panorama geral. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês a análise da questão 4, que dizia: você conhecia os riscos relacionados a tais exames? Bom, a gente buscava então saber se os entrevistados sabiam alguns riscos, né? E consequentemente citar alguns exemplos de cada um, ou se já passou por algum, né? Enfim, à direita nós temos aqui o gráfico, né? Representado pela cor azul clarinho, que são as respostas sim, azul escuro, que são as respostas não, e o laranja, que são as incertezas, ou seja, aqueles entrevistados que eles tinham uma breve noção de alguns riscos, né? Só que eles não tinham aquela certeza, ou seja, eles não sabiam de qual exame era esse risco, ou se de fato esse risco era válido, né, para tais experimentos, tais exames. Então, eles marcaram como incerteza. Agora, indo na análise das respostas, de fato, nós separamos em dois grupos: aqueles que são da área da saúde e o que não são. Em geral, aqueles que não são da área da saúde responderam as perguntas com um pouco de dúvida, ou seja, eles conheciam alguns riscos, só que como eu disse, eles não tinham aquela incerteza, então eles não sabiam se era referente à tomografia, referente a raio-x ou algum outro exame. Mas em geral eles sabiam minimamente alguns riscos e apresentaram para nós. Bom, aqui à direita nós temos o grupo dos entrevistados que são da área da saúde, né? Bom, de um modo geral, eles responderam que ao longo da formação acadêmica deles, como médicos ou como outra área da medicina, eles foram apresentados sobre esses riscos, ou seja, eles estudaram os riscos, sabem basicamente de qual experimento e qual procedimento médico é, né? E apresentaram pra gente de modo claro. Então, basicamente, eles sabiam os riscos e estudaram sobre eles ao longo da carreira. Bom, a pergunta 5, ela é a seguinte: você sabe quais são os mecanismos por detrás dos exames diagnósticos por imagem? Se sim, conte-nos. Se não, qual a sua hipótese acerca da origem da radiação nesses exames? Das pessoas que responderam, 6 responderam que não sabiam os mecanismos e 5 pessoas responderam que sim.
Nessa pergunta, em geral, quem tem contato com a área da saúde respondeu com respostas que são viáveis e, na verdade, que são realmente a definição de cada conceito, de cada exame. Quem não tem contato com a área da saúde, a maioria das pessoas não sabia o mecanismo e nem a origem da radiação, por se tratar de algo mais técnico e específico. O que a maioria das pessoas sabia é que se usava radiação nos exames. Agora, com a pergunta 6, questionamos se o entrevistado acreditava que os avanços na área fossem importantes. E tivemos como resposta unânime o sim, em que todos concordavam com o progresso nessa área. Em relação às respostas específicas, os não profissionais de saúde enfatizaram muito a questão de que isso facilitaria no diagnóstico e na prevenção de inúmeras doenças para milhões de pessoas. E os profissionais de saúde também concordavam com os diversos benefícios que os avanços trariam para o dia a dia, e ressaltaram que, quanto mais avançado, melhor ficariam os exames para as análises e, teoricamente, mais baratos aos sistemas públicos de saúde, evitando assim maiores mortalidades e que todo paciente que precise de exames tenha o seu diagnóstico efetivo. Bom, nos exemplos, nós trouxemos imagens de exames de um dos entrevistados, que passou por diversos tipos de exame e nos deu autorização para divulgar essas imagens. Aqui no primeiro slide com imagens, nós temos o raio-x da mão de 2 ângulos diferentes. O próximo slide é um raio-x do pé e do joelho. Também é um raio-x. O próximo slide é de uma ressonância magnética do joelho. E o próximo é uma tomografia computadorizada do ouvido. O último slide de imagem é uma ultrassonografia do joelho também. Então, nós temos imagem de raio-x, ressonância, tomografia computadorizada e ultrassonografia. E agora, por fim, pode-se observar que o entendimento acerca desses exames de diagnóstico por imagem acaba sendo bem superficial por aqueles que não compartilham da área da saúde, ainda que já tivessem tido um certo contato prático com o assunto. Em relação à funcionalidade deles, principalmente, o desconhecimento torna-se maior, já que as bases teóricas não são muito esclarecidas. Apesar disso, vale mencionar que a maioria reconhecia os riscos e a necessidade dos avanços tecnológicos nessa área para promover diagnósticos cada vez mais precisos e mais rápidos. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.